Fístula anal complicada. Jovem evita cirurgia após milagre na congregação cristã no Brasil. Capítulo 1. O desespero que antecede a fé. O sol da tarde entrava pela janela do pequeno apartamento no bairro periférico de São Paulo, iluminando o rosto pálido e contraído de Lucas Ferreira, um jovem de 22 anos que há meses lutava contra uma dor que parecia não ter fim. Sentado à beira da cama, com as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos, ele olhava fixamente para o relatório médico sobre a mesa. Fístula anal complexa com abscesso recorrente. Indicação cirúrgica urgente. Risco de incontinência fecal. Deus, por que eu? Sussurrou apertando os olhos enquanto uma lágrima escorria pelo rosto. A dor latejava como se 1000 agulhas perfurassem sua carne a cada movimento. Os antibióticos já não faziam efeito e os médicos eram unânimes, a cirurgia era a única saída. Mas Lucas tinha medo. Medo da anestesia, medo das complicações, medo de acordar com um corpo que nunca mais seria o mesmo. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, entrou no quarto com um copo de chá de boldo, seu remédio caseiro para tudo que a vida jogava contra eles. Filho, você não pode desistir. Deus tem um plano. Ela colocou a mão em sua testa, como fazia quando ele era criança. Lembra quando você quebrou o braço aos 10 anos? O médico disse que ia precisar de cirurgia, mas no dia da consulta, o osso já estava sarado. Milagre, Lucas. Milagre. Lucas suspirou. Ele queria acreditar, mas a dor era tão real, tão física, que parecia sufocar qualquer esperança. Mãe, dessa vez é diferente. Os médicos disseram que se eu não operar, pode piorar, pode até dar infecção generalizada. Dona Maria apertou os lábios, mas seus olhos brilhavam com uma convicção que Lucas invejava. Então vamos pedir a Deus. De verdade, não é essa oração fraquinha que a gente faz quando tá com pressa. Vamos jejuar, vamos clamar, e vamos na congregação hoje à noite. O irmão Paulo vai estar lá, e você sabe que quando ele ora, as coisas acontecem. Lucas baixou a cabeça. Ele conhecia bem a congregação cristã no Brasil. Desde criança sua mãe o levava aos cultos, onde os hinos eram cantados sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia, e as orações eram feitas de joelhos, com lágrimas e clamores que pareciam tocar o céu. Mas nos últimos anos, ele havia se afastado. A vida de jovem adulto, o trabalho, as tentações, tudo havia levado a uma fé morna, quase apagada. Eu não sei se mereço, mãe confessou, a voz embargada. Dona Maria segurou seu rosto com as 2 mãos, obrigando-o a olhá-la nos olhos. Ninguém merece, filho. É isso que é a graça. Capítulo 2. O culto que mudaria tudo. A congregação ficava em um prédio simples, sem luxos, com bancos de madeira envernizada pelo tempo e um púlpito de onde o irmão Paulo, um homem de barba grisalha e olhos penetrantes, pregava com uma autoridade que vinha não de títulos, mas de uma vida dedicada a Deus. Lucas entrou arrastando os pés, sentindo-se um intruso. O cheiro de cera de abelha, usada para polir os bancos, misturava-se ao perfume das flores que algumas irmãs haviam trazido para enfeitar o altar. Os irmãos e irmãs já estavam reunidos, alguns de cabeça baixa em oração, outros conversando baixinho sobre as bênçãos da semana. Bom ver você aqui, Lucas. A voz suave de irmã Clara, uma senhora de quase 70 anos que sempre trazia doces para as crianças, o cumprimentou. Sua mãe disse que você tá passando por um aperto. Deus é fiel, filho. Ele não desampara os seus. Lucas forçou um sorriso, mas a dor no corpo o fazia querer gritar. Ele se sentou no banco do fundo, próximo à porta caso precisasse sair correndo. O culto começou com um hino. Oh, quão bom é confiar em Jesus! Descansar nas promessas do Senhor. As vozes subiam em uníssono, sem acompanhamento de instrumentos, apenas a melodia pura, como nos tempos bíblicos. Lucas fechou os olhos, e pela primeira vez em meses, sentiu algo além da dor. Uma paz estranha, como se uma mão invisível tocasse seu ombro. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus havia os livrado de enfermidades, dívidas e até da morte. Um homem de meia idade, seu Antônio, contou como uma úlcera estomacal que os médicos disseram ser incurável havia desaparecido após uma semana de jejum e oração. Os médicos não entendem, mas Deus sim, declarou, erguendo uma Bíblia desgastada. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Lucas sentia o coração acelerar. Será que... Então, o irmão Paulo subiu ao púlpito. Seu olhar varreu a congregação até parar em Lucas. Hoje o Espírito me mostra que há alguém aqui com uma enfermidade que os médicos disseram não ter cura. Sua voz ecoou pelo salão. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Quem é? Levante a mão. Lucas hesitou. Todos os olhos se voltaram para ele.
Sua mãe, ao seu lado, apertou seu braço com força. Vai, filho. É a sua hora. Com as mãos trêmulas, Lucas se levantou. O irmão Paulo desceu do púlpito e se aproximou, colocando as mãos em sua cabeça. Em nome de Jesus, eu te ordeno, enfermidade, sai deste corpo. Sua voz era firme, cheia de autoridade. Que o sangue de Cristo te purifique, que a fé te restaure. Lucas sentiu algo estranho. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, mas uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Ele cambaleou, e o irmão Paulo o segurou pelos ombros. Crê, irmão. Não duvides. Capítulo 3. A noite de clamor. Após o culto, o irmão Paulo chamou Lucas e sua mãe para uma reunião de oração especial na casa de um dos diáconos. Era uma prática comum na CCB. Quando alguém estava em uma prova muito grande, os irmãos se reuniam para clamar juntos. A casa do diácono João era modesta, mas cheia de vida. No centro da sala, uma mesa estava coberta com uma toalha branca e, sobre ela, uma Bíblia aberta em Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Lucas foi convidado a ajoelhar-se. O irmão Paulo pegou um pequeno frasco de óleo consagrado, usado apenas para unções em casos de enfermidade, e fez o sinal da cruz em sua testa e nas mãos. Lucas, você precisa perdoar. A voz do irmão Paulo era séria. Antes de pedir a cura, precisamos estar em paz com Deus e com o próximo. Há algo no seu coração que precisa ser resolvido? Lucas engoliu em seco. Ele sabia do que o irmão falava. Há 2 anos, havia tido uma briga feia com seu melhor amigo Rafael, por causa de uma dívida não paga. Desde então não se falavam. E pior, Lucas guardava ressentimento. Eu não consegui perdoar o Rafael, confessou baixando a cabeça. Ele me traiu, irmão. Me deixou na mão quando eu mais precisei. O irmão Paulo colocou a mão em seu ombro. Jesus perdoou aqueles que o pregavam na cruz. Você acha que sua dor é maior que a dele? Sua voz não era dura, mas cheia de compaixão. Perdoe, Lucas. Solte esse peso. Senão, a cura não virá. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lucas. Ele não queria, mas sabia que o irmão estava certo. Eu perdoo, sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Naquele momento algo quebrou dentro dele. Não foi apenas uma decisão mental, mas uma liberação espiritual. Como se uma corrente invisível se rompesse. Os irmãos então começaram a orar em línguas, um dom espiritual presente na CCB, onde os fiéis oram em uma língua desconhecida, movidos pelo Espírito Santo. As vozes se elevavam, algumas em súplica, outras em louvor. Lucas sentiu o corpo tremer. A dor, que antes era insuportável, começou a diminuir. Glória a Deus! Exclamou irmã Clara, levantando as mãos. O Senhor está operando. E então, algo inesperado aconteceu. Capítulo 4. O milagre que os médicos não podiam explicar. 3 dias depois, Lucas acordou e não sentiu dor. Ele se levantou devagar, com medo de que fosse apenas um alívio passageiro. Mas não. Nada. Nem mesmo o incômodo que o acompanhava há meses. Mãe! Gritou, correndo para o quarto dela. Mãe, eu tô curado. Dona Maria, que já estava de joelhos em oração, levantou-se com lágrimas nos olhos. Louvado seja Deus. Ela abraçou o filho com força. Eu sabia que ele não ia te abandonar, mas Lucas precisava de provas. Não para ele, mas para os médicos que o haviam condenado à cirurgia. No consultório, o Dr. Rodrigues, um proctologista renomado, examinou Lucas com ceticismo. Você cancelou a cirurgia na última hora. Por quê? Perguntou enquanto preparava o exame. Eu fui curado, doutor. Lucas respondeu sem hesitar. O médico riu, incrédulo. Curado? Lucas, fístula anal não some assim, do nada. Você deve ter tido uma remissão temporária, mas a inflamação ainda está lá. Mas quando o exame foi feito, o silêncio tomou conta do consultório. Isso não é possível. O médico olhava para a tela do aparelho, confuso. A fístula sumiu. O abscesso também. Não há sinal de infecção, nem de cicatriz recente. Lucas sorriu. Eu lhe falei, doutor. Deus me curou. O médico, embora cético, não teve como negar o que via. Bem, ele coçou a cabeça. Na medicina, a gente chama isso de remissão espontânea. Mas parabéns, Lucas. Você não precisa mais da cirurgia. Capítulo 5. O reencontro e a restauração. A notícia da cura de Lucas se espalhou pela congregação. Muitos irmãos vieram lhe dar os parabéns, alguns até pedindo que orasse por eles. Mas havia uma pessoa que Lucas precisava ver, Rafael. Ele o encontrou no trabalho, um pequeno mercado no bairro.
Rafael estava arrumando uma prateleira quando Lucas entrou. Oi? Lucas disse tímido. Rafael se virou surpreso. Lucas? Caramba, quanto tempo! Seu rosto era uma mistura de alegria e culpa. Eu sinto muito, irmão. Por tudo. Lucas estendeu a mão. Esquece. Deus me ensinou a perdoar. E olha só, ele sorriu. Ele também me curou de uma doença que ia me deixar aleijado. Rafael olhou para ele, incrédulo. Sério? Sério. E sabe o que é mais louco? Lucas baixou a voz. Eu acho que foi porque eu te perdoei que a cura veio. Rafael abanou a cabeça, emocionado. Caramba, irmão, você mudou. Não, Rafael. Lucas respondeu. Deus me mudou. Naquela noite, os dois foram juntos ao culto. E quando o irmão Paulo pediu testemunhos, Lucas se levantou. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é real. Sua voz tremia, mas estava cheia de convicção. Eu tinha uma fístula anal que os médicos disseram que só a cirurgia resolveria. Mas Deus, em sua misericórdia, me curou. E não foi só isso, ele me ensinou a perdoar, me tirou do ódio, me deu uma nova vida. Ele olhou para Rafael que estava ao seu lado. E hoje eu tenho meu irmão de volta. O salão explodiu em glórias e aleluias. Muitas irmãs choravam, e até homens mais sérios como o diácono João, enxugavam lágrimas. O irmão Paulo, com os olhos brilhando, levantou as mãos. Isso, irmãos, é o poder do Evangelho. Não é religião, não é tradição, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Capítulo 6, Uma vida transformada. Nos meses seguintes, a vida de Lucas mudou completamente. Ele se batizou nas águas, confessando publicamente sua fé. Passou a participar ativamente da congregação, ajudando na limpeza do templo e visitando doentes. Rafael também voltou para a fé, e os dois agora faziam reuniões de oração juntos. Sua mãe, Dona Maria, viu seu filho não só curado, mas transformado, menos ansioso, mais paciente, cheio de uma alegria que não vinha das circunstâncias, mas de Deus. Um dia, enquanto ajudava a organizar a Santa Ceia, Lucas olhou para o pão e o vinho, símbolos do corpo e sangue de Cristo, e sentiu uma gratidão profunda. Senhor, orou em silêncio, obrigado por não me deixar. Obrigado por me mostrar que quando tudo parece perdido, o Senhor está apenas começando a agir. E assim, entre hinos, orações e milagres, Lucas aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Fim. Epílogo. O poder da fé na Congregação Cristã no Brasil. A história de Lucas não é a única. Na Congregação Cristã no Brasil, há milhares de testemunhos como o dele, pessoas curadas de câncer, libertas de vícios, famílias restauradas. Não por mérito próprio, mas pela fé em um Deus que ainda opera milagres. Se você está passando por uma prova difícil, lembre-se. Deus ouve o clamor dos seus filhos. Salmos 34, 17. A oração da fé tem poder. Tiago 5:16. Nada é impossível para aquele que crê. Marcos 9:23. E assim como Lucas, você também pode experimentar o milagre de Deus em sua vida. Que a paz do Senhor esteja com você. Pessoa com as mãos postas faíscas. Fístula anal complicada. Jovem evita cirurgia após milagre na CCB. Continuação, expansão com detalhes, diálogos e profundidade espiritual. O despertar da fé, uma noite de luta e oração. A sala de oração da Congregação Cristã no Brasil estava silenciosa naquela noite, iluminada apenas pela luz amarela das lâmpadas que pendiam do teto alto. O cheiro de madeira envernizada das cadeiras se misturava ao aroma suave do incenso queimado horas antes, durante o culto. Lucas, ainda com o corpo dolorido e a mente cansada, ajoelhou-se no banco da frente, onde a madeira já estava desgastada pelo uso constante de tantos irmãos que, como ele, haviam buscado ali um refúgio. Meu Deus, sussurrou, pressionando as mãos contra o rosto. As lágrimas escorriam entre seus dedos, quentes e salgadas. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma mistura estranha, alívio, gratidão e, acima de tudo, uma certeza que ele não conseguia explicar. Algo dentro dele havia mudado. Do lado de fora, o vento batia nas janelas de vidro, como se o próprio céu estivesse testemunhando aquele momento. Lucas lembrou-se das palavras do irmão José, o ancião que o havia visitado no hospital. Filho, Deus não nos promete um caminho sem espinhos, mas Ele promete segurar nossa mão enquanto passamos por eles. E agora ali com as mãos trêmulas e o coração acelerado, Lucas sentia aquela promessa se cumprindo. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte a igreja estava lotada. O sol da manhã entrava pelas vitrais, pintando o chão de tons dourados e azuis. As irmãs, com seus vestidos modestos e cabelos presos, conversavam em voz baixa enquanto aguardavam o início do culto.
Os irmãos, de ternos simples e bíblias na mão, cumprimentavam uns aos outros com apertos de mão firmes e sorrisos sinceros. Quando o irmão Paulo, o pastor local, subiu ao púlpito, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Ele abriu a Bíblia em Salmos 103, 2, 13 e leu em voz alta: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, com um gesto discreto, chamou Lucas à frente. O jovem hesitou por um segundo, sentindo o peso dos olhares sobre si. Mas quando se levantou, foi como se uma força invisível o impulsionasse. Caminhou até o microfone, com as mãos suadas e a garganta seca. Irmãos, começou, a voz trêmula. Eu vim aqui hoje para dar glória a Deus. E então contou tudo. Falou do diagnóstico que o havia deixado sem esperança. Das noites em claro, chorando de dor. Da cirurgia que os médicos diziam ser inevitável. E por fim, do momento em que, na sala de oração, sentiu algo queimar dentro dele, não uma dor física, mas uma presença divina tão real que lhe tirou o fôlego. Eles disseram que eu precisaria de uma operação, que a fístula estava avançada. Mas Deus aqui, sua voz quebrou. Deus me curou. Os exames não mostram mais nada. Os médicos não têm explicação. Um murmúrio percorreu a congregação. Algumas irmãs levaram as mãos ao rosto, emocionadas. Um irmão mais velho, que sofria de problemas renais, segurou a Bíblia com mais força, como se aquelas palavras fossem uma promessa também para ele. O irmão Paulo, com os olhos brilhantes, estendeu a mão sobre Lucas e orou: Senhor, nós te louvamos por este milagre. Que este testemunho seja um farol para aqueles que duvidam do teu poder. Em nome de Jesus, amém. E a igreja inteira respondeu, em uníssono: Amém. Os dias que seguiram, a fé no cotidiano. Nas semanas seguintes, a vida de Lucas voltou a um ritmo quase normal, mas nada era igual. Ele acordava mais cedo agora, não por insônia, mas por um desejo profundo de começar o dia em oração. Antes de sair para o trabalho, lia um capítulo da Bíblia na varanda de sua casa, enquanto o sol nascia e os pássaros cantavam. Sua mãe, Dona Maria, observava-o com lágrimas nos olhos. Filho, você mudou, disse certa manhã, enquanto preparava o café. Não é só a cura. É como se você enxergasse um mundo diferente. Lucas sorriu, mexendo o açúcar na xícara. É porque eu enxergo, mãe. Antes, eu via só a dor. Agora, vejo a mão de Deus em tudo. O encontro com o médico, ciência x fé. Dr. Renato, o coloproctologista que havia acompanhado o caso de Lucas, era um homem cético. Quando o jovem apareceu em seu consultório com os novos exames, o médico franziu a testa, analisando as imagens com cuidado. Isso não faz sentido, murmurou, ajustando os óculos. A fístula sumiu. Não há sinais de inflamação, não há trajeto anormal. É como se nunca tivesse existido. Lucas, sentado na cadeira de couro frio, não disse nada. Apenas sorriu. Você tomou algum remédio novo? Fez algum tratamento alternativo? O médico insistiu. Não, doutor. Só oração. Dr. Renato olhou para ele por um longo momento. Então suspirou e fechou a pasta. Bom, disse finalmente. Seja o que for que você está fazendo, continue. Porque, medicamente falando, isso é um milagre. A visita ao irmão que desistira de crer. Nem todos na congregação recebiam as bênçãos com a mesma facilidade. João, um amigo de infância de Lucas, havia se afastado da igreja depois que sua esposa faleceu de câncer. Onde estava Deus quando ela sofria? Havia perguntado amargurado em uma discussão meses atrás. Agora, sentado na varanda da casa simples de João, Lucas não tentou dar respostas fáceis. Em vez disso, compartilhou sua própria dor. Eu também perguntei isso, João. Quando a dor era insuportável, quando os médicos disseram que eu precisaria de uma cirurgia que poderia me deixar, ele fez uma pausa, engolindo em seco. Incontinente. Eu gritei com Deus. Mas ele não me abandonou. João olhava para as mãos, calosas do trabalho na construção civil. E se ele não tivesse te curado? E se você ainda estivesse doente? Lucas respirou fundo. Mesmo assim, ele estaria comigo. Porque a fé não é só sobre milagres. É sobre confiar que, mesmo no escuro, ele está segurando a nossa mão. Silêncio. Então o João levantou os olhos, e Lucas viu neles uma centelha de algo que há muito parecia apagado. Você acha? A voz do amigo falhou. Você acha que ainda tem esperança para mim? Lucas estendeu a mão e a colocou no ombro de João. Eu não acho. Eu tenho certeza. A ceia do Senhor, um momento de renovo. Naquela noite a igreja estava especialmente cheia. Era a primeira vez que Lucas participava da ceia do Senhor depois da cura.
Quando o irmão Paulo ergueu o pão, lembrando o corpo partido de Cristo, Lucas sentiu as lágrimas ardendo novamente. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ele fechou os olhos ao receber o pedaço de pão. Não era apenas um símbolo, era uma promessa. Uma lembrança de que assim como Cristo havia vencido a morte, Deus havia vencido a enfermidade em sua vida. Quando o cálice passou por suas mãos, ele bebeu o suco de uva, símbolo do sangue de Cristo, e sentiu uma gratidão profunda. Senhor, orou em silêncio, obrigado por não me deixar. Obrigado por me mostrar que quando tudo parece perdido, o Senhor está apenas começando a agir. O batismo, um novo começo. 3 meses depois, em um domingo ensolarado, Lucas estava de pé na piscina batismal, vestido com a túnica branca que simbolizava pureza. A água estava fria, mas seu coração ardia. O irmão Paulo fez a pergunta ritual. Lucas, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação? Sim, eu creio, respondeu, a voz firme. Você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu aceito. Então, com um sorriso, o pastor o mergulhou na água. Quando Lucas emergiu, foi como se o mundo inteiro tivesse se renovado. Os irmãos aplaudiram, as irmãs choravam de alegria, e ele sentiu, mais uma vez, aquela paz indescritível, o chamado para servir. Nos meses seguintes, Lucas começou a se envolver mais na obra do Senhor. Visitava doentes no hospital, orava com os desanimados, ajudava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes. Certa vez, enquanto entregava um pacote de alimentos para uma senhora idosa, ela seguiu sua mão com olhos cheios de lágrimas. Moço, você é um anjo, disse, a voz trêmula. Deus te usou para me mostrar que ele não esqueceu de mim. Lucas sorriu, lembrando-se de quando ele era quem precisava dessa esperança. Não sou anjo, dona. Sou só um servo. Assim como o Senhor usou pessoas para me ajudar, agora ele me usa para ajudar outros. O sonho que se tornou realidade. Uma noite Lucas teve um sonho vivo. Estava em um grande campo, e uma voz dizia, levanta-te e anda. Há muitos que precisam ouvir. Ele acordou suando, o coração acelerado. Sabia que não era apenas um sonho. Era um chamado. No dia seguinte, procurou o irmão Paulo e compartilhou sua visão. O pastor ouviu com atenção, depois sorriu. Deus está te preparando, filho. Talvez para pregar, talvez para liderar. Mas uma coisa é certa, ele tem um plano para você. O primeiro sermão, nervosismo e graça. A primeira vez que Lucas subiu ao púlpito para pregar, suas mãos tremiam tanto que ele quase derrubou a Bíblia. Olhou para a congregação, rostos conhecidos, irmãos que o haviam apoiado, jovens que o viam como um exemplo, andou uma onda de pânico. O que eu estou fazendo aqui? Mas então, como um sopro suave, veio a lembrança daquela noite na sala de oração. Da cura, da voz de Deus. E de repente as palavras começaram a fluir. Irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que aprendi na dor. Deus não nos promete um caminho sem lutas, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. Por 40 minutos, ele falou sobre fé, sobre milagres, sobre a fidelidade de Deus. Quando terminou, muitos estavam chorando. Várias pessoas se levantaram, pedindo oração. E Lucas soube, com absoluta certeza, aquilo era o seu propósito. O reencontro com a médica cética. Anos depois, Lucas, agora um pregador ordenado na CCB, foi convidado a falar em um evento médico cristão sobre fé e medicina. Para sua surpresa, entre os participantes estava a doutora Carolina, a cirurgiã que havia insistido em sua operação anos antes. Ela o reconheceu imediatamente. Você é o jovem da fístula, disse, aproximando-se depois da palestra. Aquele que se curou sem cirurgia. Lucas sorriu. Sim, sou eu. Pela graça de Deus. Doutora Carolina cruzou os braços, estudando. Eu nunca entendi o que aconteceu com você. Médico algum conseguiu explicar. Porque não é uma questão de medicina, respondeu Lucas, suave. É uma questão de fé. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, com um suspiro, admitiu. Talvez você tenha razão. Porque depois do seu caso, comecei a questionar muitas coisas, inclusive a existência de Deus. Lucas olhou para ela com compaixão. E o que você descobriu? Doutora Carolina sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Que talvez, apenas talvez, eu tenha estado errada em descartar o que não posso explicar. O legado de um milagre. Hoje, Lucas é um dos pregadores mais queridos de sua região. Sua história é contada não apenas como um testemunho de cura, mas como um exemplo de fé que age. Ele ainda visita hospitais, ora por doentes, e sempre repete a mesma frase que ouviu do irmão José anos atrás. Deus não nos promete um caminho sem espinhos, mas Ele promete segurar nossa mão enquanto passamos por eles.
E assim, entre hinos, orações e milagres, Lucas aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Epílogo: o poder da fé na Congregação Cristã no Brasil. A história de Lucas não é a única. Na Congregação Cristã no Brasil, há milhares de testemunhos como o dele, mães que receberam filhos dados como mortos, pais libertos do álcool depois de décadas de vício, casamentos restaurados quando tudo parecia perdido, doenças terminais que regressaram sem explicação médica. Não por mérito próprio, não por força humana, mas pela fé em um Deus que ainda opera milagres. Se você está passando por uma prova difícil, lembre-se: Deus ouve o clamor dos seus filhos. Salmos 34, 17. A oração da fé tem poder. Tiago 5:16. Nada é impossível para aquele que crê. Marcos 9:23. E assim como Lucas, você também pode experimentar o milagre de Deus em sua vida. Que a paz do Senhor esteja com você. Pessoa com as mãos postas faíscas. Fim. Agora com mais de 18.000 caracteres, repleto de detalhes emocionais, diálogos profundos e uma imersão no cotidiano da fé na CCB.